A paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor, minha amada. Bem-vindo mais uma vez ao canal Reis em Cristo. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Mas antes, vamos dar uma palavra, uma história, melhor dizendo, uma história de reflexão, para que nós possamos ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações. Amém? Vem comigo aqui nessa visão, meu amado. Vem comigo aqui, minha amada. Olha só. Se eu fosse dar um título para esta mensagem, eu colocaria: Não deixe que os troncos da vida atrapalhem sua caminhada para estar com Jesus. Certo? Não deixe que os troncos da vida atrapalhem sua caminhada para estar com Jesus. Preste atenção nessa mensagem, nessa história. Certa vez, um homem estava sentado em seu barco pescando quando começou a sentir sono. Resolveu então deitar um pouco e tirar uma soneca. Mas de repente o barco deu um tranco e ele foi jogado para dentro da água e seu barco virou. Assim que conseguiu subir à superfície, viu um rapaz em um barco motorizado rindo do acontecido. Ele percebeu que o rapaz tinha batido de propósito em seu barco, só para vê-lo cair na água. Imediatamente ele começou a xingar o rapaz, que foi embora rindo mais ainda. Por sorte, logo em seguida, apareceu um outro barco com o senhor que o socorreu. O homem socorrido contou a ele o que tinha acontecido e, cheio de raiva, não parou um minuto de falar todos os palavrões possíveis sobre o rapaz. O senhor que o havia salvado então falou: Se quando você subiu à superfície da água tivesse percebido que em vez de um rapaz com um barco tivesse um grande tronco de árvore, o que faria? Ele disse: Não faria nada, o tronco é irracional. Não haveria culpado para eu xingar. Então, muitas pessoas são como esse tronco. Esse é o moral da história. Tem a mentalidade de um tronco. O melhor que você pode fazer é desviar dessas pessoas. Não perca seu tempo com raiva de gente assim. Você está pegando a visão, meu irmão? Você está pegando a visão, minha irmã? Existem pessoas que são como aquele tronco. Querem parar sua caminhada. Querem parar de você evoluir na presença do Senhor. Querem parar o seu ministério. Querem parar a alegria de você louvar a Deus. E hoje em dia estamos vivendo num mundo em que uma Copa do Mundo tira a atenção, talvez uma notícia triste tire a atenção, alguém famoso morreu e tira a sua atenção. Sabe, querido, essas coisas não podem tirar a nossa atenção, essas coisas não podem tirar o nosso foco do Senhor. E não é diferente com pessoas que nos cercam. Existem pessoas que nos cercam, mas apenas o propósito delas é nos afastar cada vez mais da presença do Senhor. E eu pergunto: e aí, você tem deixado essas pessoas, aqui simbolizando troncos, de parar de caminhar na presença do Senhor? Pergunto: qual a última vez que você dobrou o seu joelho e sentiu a presença plena do Espírito Santo na sua vida? Pergunta: qual o melhor louvor, a melhor música que ainda você sente a presença? Será que é uma música onde você não transmite a palavra do Senhor? A sua maior emoção está onde? Sabe, querido, não falo isso para você viver, isolado do mundo, mas você ter cuidado com o mundo que você anda, com as pessoas que estão em sua volta, com aqueles que dizem ser seu amigo e, na verdade, são apenas troncos querendo parar seus sonhos, sua caminhada, seu propósito com Deus, sua chamada. Vem comigo aqui para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz algo interessante. Diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. Sabe, querido? As más conversações corrompem os bons costumes. Existem troncos em nossas voltas que não acrescentam nada. Existem palavras em nossas voltas que não vão nos acrescentar. E eu pergunto: será que é válido ficarmos estacionados, falando, discutindo, seja por política, aliás, as pessoas sabem muito bem o que é isso, Pessoas que querem A como político, outras querem B, e fica nessa briga que não vai levar a lugar nenhum, porque nenhum nem outro perdem o sono por nossa causa, ao passo que Deus, Ele está velando o nosso sono, ainda quando nós estamos dormindo. Ele nos ama tanto, que Ele está ali olhando por nós, velando o nosso sono. Sabe, querido? Olha o que diz aí também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16: Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Sabe, às vezes nós perdemos tempo como este homem. Este homem não entendeu que, apesar do barco ter tido uma má intenção e o derrubou do barco, aquele homem daquela lancha, daquele barco motorizado,
Ainda assim, com a raiva que ele estava, e isso é normal em nós, muitas vezes vem ira nos nossos corações, mas o amor de Deus, ele subjuga a ira da nossa carne. E por mais que ele tivesse até chateado com aquela situação, em seguida veio alguém que o socorreu. Agora imagine, se no rio onde ele cai, existe um animal, e de repente o arrasta para o fundo, existe uma correnteza forte, existe um tempo chuvoso, ou então uma noite onde ele não poderia mais pedir socorro. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que em meio a todas as tempestades, em meio a todos os troncos, a mão de Deus sempre está pronta a te livrar. Este homem não pensou em um minuto em agradecer aquele que o salvou. Muitas das vezes não pensamos nem um minuto em agradecer aquele que nos tirou do fundo da água, do fundo do rio, do fundo do mar, do fundo da depressão, do fundo da angústia, do fundo da dor, de um hospital, de um leito, onde nós pensávamos que estava sozinho. E agora, bateram no meu barco. Agora eu caí, ninguém vai me salvar. E a mão de Deus vai lá e nos retira. E eu pergunto, qual a nossa retribuição? Às vezes, como aquele homem, foi salvo pelo outro que estava no outro barco, salvou ele. E ao invés de ele agradecer a Deus, continuou na mesma murmuração. Vou repetir, não deixe que os troncos desta vida atrapalhem sua caminhada para estar com Jesus. Vem comigo aqui. Olha o que diz aqui a palavra de Deus para a gente fechar, querido. Salmos, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você quer que os troncos que venham à sua direção se desviem de você? Fale de Deus. Quando nós começamos a falar de Deus, a gente começa a peneirar aqueles que têm fome e sede, e aqueles que têm descaso, ou aqueles que apenas nos momentos difíceis clamam ao Senhor como nunca clamaram na vida. Mas para quê? Apenas por um momento de livramento? Que nós possamos entender que Deus, Ele não está apenas para nos livrar nesta vida, mas Ele tem uma promessa de vida eterna para mim e para você. Que nós possamos desviar dos troncos, mas poder enxergar a verdadeira árvore da vida, aquele que veio como Filho de Deus, sendo carpinteiro e pegando os troncos, por mais que tenham nós, por mais que tenham nódoas, ele vai, molda, serra, lixa e faz um novo, um banco, uma mesa, quem sabe um púlpito. E é assim que ele quer fazer conosco. Pega muitas das vezes lançado na água, nós que fomos lançados nas águas, e ele nos pega, nos molda, nos limpa, nos trata, mas não para que possamos voltar a viver uma vida de murmuração, mas que possamos ter uma vida de agradecimento daquele que nos salvou. Aquele homem não conhecia quem estava na água, aquele homem não conhecia o porquê que aquele homem foi para ali, mas ele imediatamente teve só um propósito: salvar aquele homem. Deus nos conhece desde o ventre, e Ele quer que eu e você aceitemos quando Ele nos chama para uma salvação, mas não para continuar resmungando, não para sermos as mesmas pessoas, mas para entender que talvez situações difíceis foram necessárias para nos levar à presença daquele que é o carpinteiro que muda todas as coisas da nossa vida. E hoje veio como carpinteiro, mas hoje é o Rei dos Reis. Ele veio como ovelha, mas hoje é o leão da tribo de Judá. Fica com esta palavra, querido. Se anime. Os troncos não vão te parar se quando de cada situação que você sair, você agradecer a Deus. Agradecer a Deus com o fundo do seu coração, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado. Se eu passei por aqui, como Jó passou, foi para chegar mais perto de ti. E não apenas te conhecer de palavra, mas te conhecer com coração, com alma e com espírito. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou, dá um like aí no canal Reis em Cristo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Graça e paz.